Olá! Então, retomamos a nossa live sobre os sinais que uma relação de casal está em crise. Entendendo que crise é uma sinalização de dificuldades, de uma funcionalidade que talvez está precisando de uma melhora, de uma ajuda, de mudar o jeito que se está, né, interagindo um com o outro, certo? Então, continuando, o primeiro passo que eu falei para vocês é observar a rotina de você enquanto casal e diante de todos os papéis e obrigações que a gente tem para fazer, se vocês fazem muito pouca coisas juntos, porque aí é um sinal que os teus afazeres e a tua profissão e os teus outros papéis estão contribuindo e te tirando desse papel que talvez seja mais difícil para você exercer. Então, essa é uma questão. Segunda questão que a gente observa e as pessoas acham meio estranho, acham que não tem nada a ver, é se o casal vai juntos para a cama. Então, veja bem, salvo exceções muito assim raras de trabalho, a pessoa faz plantão, é enfermeiro, é policial, é atendente de trabalhos de mercado que às vezes ficam até 11 da noite, 10 da noite, quer dizer, dependendo de uma rotina, vai para a faculdade, às vezes um cônjuge e outro não, né? Mas tirando essas exceções, que são ou temporárias, quando é um curso e um estudo, ou permanentes, até que não haja uma troca de trabalho, o indicado é que o casal vá juntos para o ato de dormir. Vá juntos para o quarto. Vão juntos, né, para o quarto. Por quê? Porque nessa hora é uma hora que, por mais que não é hora de discutir a relação, porque senão pode perder o sono, é uma hora que se olha no olho, que se conversa, que se comenta alguma coisa do que passou do dia. Pode ser um pequeno desabafo, pode ser um tô cansado, tô cansada, ou isso aqui tá me preocupando, ou simplesmente um beijinho, ler um pouco de um livro, tipo, eu e meu marido temos muito esse costume, né? A gente lê um pouco, cada um lê os seus livros que tá lendo, e aí a gente dá boa noite e desliga a luz. A gente acabou, com o passar do tempo, adaptando os horários, porque veja bem, é difícil que às vezes um casal, seja ele formado por homens ou por mulheres, ter o mesmo ritmo biológico de dormir. No início do meu relacionamento, o Adelmar era de acordar muito cedo, assim, 6, 6:30 era o horário dele habitual de acordar. E eu, depois das 8, tanto é que quando eu trabalhava em Arroio 30, no meu ensino médio, eu acordava às 8:10 para 8:20 estar saindo de casa e 8:25 chegar na papelaria que eu trabalhava. Porque eu dormia o máximo que eu podia e dormir de manhã para mim sempre me fez bem. Na época da faculdade eu tinha que sempre levantar às 7 horas, porque às 8 horas começava a aula, depois eu tinha ainda o turno da noite ou às vezes à tarde. Então o que aconteceu? Quando a gente se juntou, era comum de manhã ele levantar antes e eu depois. Os meus horários que eu marcava de consulta também. Começava a atender às 9, às 10 horas nos consultórios, tinha deslocamento de cidades às vezes, mas eu podia acordar às 7:30, 8 horas. E ele já tinha acordado, já tinha tomado café e geralmente nesse horário eu já estava saindo para trabalhar. Então, com o passar do tempo, a gente foi adaptando. Por exemplo, se um precisa realmente levantar cedo e gosta, por exemplo, hoje ele faz academia às 6:30 da manhã, né? Segunda, quarta e sexta. Então, ele levanta às 6, mas aí faz o possível para ser silencioso, para não acender a luz, para não atrapalhar o sono da outra pessoa. Isso também é um ato de carinho e de amor que a gente pode ter para com o outro e é bom que a gente tenha. Mas à noite a gente tem, né? A gente conciliou o horário de ir para a cama, às vezes ir para o quarto, porque eu entendo que isso é bem importante e sei que ajuda a gente a sair de algumas crises e às vezes não entrar nelas, né? O que eu lembro de um casal que ela gostava de dormir 9 da noite e ele à meia-noite. E eles se acompanharam já com 30 e poucos anos, ambos formados e tal. E cada um ia dormir no seu horário. Ela ia às 9
ele ia meia-noite, meia-noite e meia, horário que desse sono para ele. E quando a gente trabalhou isso na terapia de casal, eu falei assim, olha só, se vocês fossem solteiros, não tivessem optado por uma vida em comum, tudo bem cada um escolher o horário que vai dormir. Mas quando se escolhe ser um par de alguém, não que tenha ser grudado e fazer tudo junto, não é isso que eu estou falando. Mas alguns momentos, eles são muito importantes da gente fazer juntos. E o ato de dormir é um deles. É que nem a história de camas separadas, quartos separados. Esses dias eu vi o empresário, não sei se ainda está casado com a Luciana Gimenez, dizendo que ela falou assim, olha, eu vou casar com você, mas eu quero cada um no seu quarto, cada um no seu banheiro. E ele achou isso muito estranho no começo, muito ruim, e depois, segundo ele achou muito bom, porque ela é bagunceira, ele é organizado, ela tem cachorros, ele odeia os cachorros, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é muito particular de cada um. Eu, como terapeuta de casal, enxergo que isso não funciona bem. Porque sim, precisamos de privacidade, por isso o banheiro é bom se usar sozinho. Outros momentos eu vou comer sozinha, outros momentos eu vou fazer uma caminhada sozinha, eu vou para academia num horário que não é o dele. Quer dizer, nós vamos ter momentos individuais, é óbvio, mas o ato de dormir, de ir juntos para a cama ou estar na mesma cama. Gente, pensa bem, para quem já é casado aí há algum tempo. Boa noite, Kelsia, minha amiga querida lá de Tubarão. Vanessa, outra queridona. A Defaveri. Não, Defaveri. Eu não sei como é teu nome, porque tá 2 sobrenomes aí. Defaveri Zilioto. Bom, então olha só. Quando a gente fala de não é fazer tudo juntos, mas algumas coisas importantes juntos. Eu percebo que dormir na mesma cama... isso que eu queria falar. Para quem já tá casado aí há um tempo, é isso aí. Mandem coraçõezinhos se vocês concordam. E carinhas assim, feinhas e de raiva, dizendo que se vocês não concordam, porque é um direito tranquilo de vocês. Eu sou muito aberta a ouvir a opinião da outra pessoa. Mas o que eu vejo, assim, por estar 25 anos casadas também, não é fácil manter uma rotina de intimidade, de conexão, de vivência da sexualidade, indo dormir no mesmo horário e tendo uma cama só e um quarto só. Imagine se cada um vai para um quarto, se cada um vai num horário, quer dizer, fica assim, ó, né? E aí como é que vai haver o encontro? Se nem no horário a gente não concilia. Então, esse para mim é um dos primeiros sinais. Sinal de crise, quando eu pergunto pro casal se vai deitar juntos ou não, ou pelo menos a maioria dos dias, né? Se gosta de ir juntos para a cama, se tem uma cama só. Esse para mim é um termômetro de um possível sinal de crise. O segundo sinal já vem casado com essa questão da cama, que é a frequência sexual, né? É um tema polêmico, as pessoas querem saber muito, assim, mas então o que é o normal, o que não é? Qual é a média que a gente deve ter de envolvimento sexual? E a gente fala assim, não é que exista um certo e um errado, mas uma frequência que fique muito espaçada, depende do tempo do relacionamento, depende se não está com um bebê pequeno, né, que tem amamentação, tudo isso são questões para se olhar no ciclo de vida que a família está vivendo. Nós vamos dizer assim, crianças que já estão grandinhas, acima de 3 anos, e o casal tá junto há 10 anos, 15 anos, e tá transando uma vez por mês. É um alerta de crise. Uma vez cada 15 dias, alerta de crise. Uma vez cada 10 dias, alerta amarelo de uma possível crise. A gente fala assim, sabe... como chama, subliminar, assim, ela não está declarada, porque o casal não está brigando, ou não está discutindo, do lado de fora não está vendo que é uma crise, acha que está tudo bem com a relação, mas internamente e inconscientemente é muito tempo sem a conexão que nos define como casal. Mas isso é só sexo que importa numa relação? Não. Mas veja bem, se eu divido a casa com alguém, homem ou mulher, que seja meu amigo ou amiga,
ou montamos uma república. Nós dividimos mesmo espaço geográfico, dividimos as contas, dividimos e compartilhamos coisas do dia a dia. Ai, fiz isso, passei aquilo, tô sentindo aquilo, né? Tá. E nós só não temos relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual é o que define que nós somos um casal. Porque senão eu posso estabelecer muitas coisas que tem numa relação de casal em outras relações de amizade, de irmãos, de partilha, de outras relações que também tem que ter as coisas que tem que ter numa relação conjugal, mas a sexualidade, a intimidade sexual é uma coisa que diferencia o que é ser casal. Então, se essa intimidade está prejudicada, está andando muito lentamente, está muito fraquinha de energia, lembre-se que sexo é energia. E é a energia da vida. A nossa vida só foi capaz de surgir graças a essa energia trocada entre nosso pai e nossa mãe. Então, se ela está fraquinha, se tem pouco desejo, se está tendo alguma disfunção sexual, ou de ejaculação rápida no caso do homem, ou de pouco desejo no caso da mulher, ou de dor na relação, ou de queda da ereção, que, né, a disfunção erétil, que antigamente se chamava impotência sexual, esses sinais também, além de pouca frequência sexual, assim, ser um sinalizador de crise, ter uma disfunção sexual, aí mais ainda é sinal que há uma crise aí, que o casal geralmente nem enxergou, né? Ok? Vamos ver, deixa eu ver se alguém tem algum comentário aí. Então, recapitulando o que eu falei desde o início, para quem não estava. Falei que o primeiro sinal de uma crise é observar a rotina do casal e se esse casal tá muito, muito descompasso. Sempre um faz uma coisa, o outro faz outra, todo mundo muito ocupado com tudo e a relação de casal tem pouco tempo, pouca dedicação, pouca coisa que o casal faz junto. Segunda coisa, eu bato nessa tecla de ir para a cama juntos. Tanto é que é uma tarefa de terapia de casal, quando o casal não costuma ir, encontrar um meio termo e ir juntos para a cama. Claro que nesse momento e na modernidade, significa colocar os celulares no silencioso, se dar um limite de tempo de uso, de tela, porque senão ficar na mesma cama, ir para o mesmo quarto e cada um numa tela, é como se não tivesse ido juntos para a cama. Entende também? Isso é uma coisa bem interessante porque eu noto por mim e eu agradeço ao meu marido porque como ele é muito mais de ler do que de qualquer eletrônico, eu que vou criar, vou dar uma olhadinha não sei o que, vou responder um WhatsApp, vou ver um e-mail e ele fala assim, Giane, 15 minutos, depois solta isso aí. Eu falo, não, beleza, bem que faz e se eu não sair me chama. Porque, senão, vocês sabem que a gente fica muito mais tempo na telinha do que a gente se percebe ficando. Então, ir juntos para o mesmo quarto, no mesmo horário, cada um numa tela, aí é como se não tivesse ido, tá? Outra coisa muito importante, que é polêmica, eu lembro que eu fui uma vez dar uma entrevista na TV sobre casais e disfuncionalidades do casal, que é o que não funciona bem, que é como encarar uma crise, né? E o Thiago Freitas, na época o apresentador do Ver Mais, me perguntou se eu poderia dar alguma orientação do que os casais poderiam fazer para não entrar em crise, para não se afastar e para não deixar de se gostar. E aí eu falei duas coisas que deu muita repercussão na hora, né? As pessoas mandavam para a televisão as respostas, as afirmações delas, né? Eu falei assim, olha só, uma coisa que a gente deve cuidar é para não se chamar de pai e mãe. Ah, mas é que eu estou ensinando para o meu filho que é pequeno, doutora. Mas você vai dizer assim, vai lá com o teu pai, vem aqui com a sua mãe, fala mamãe quando olha para mim, fala papai pro teu papai. Eu estou ensinando ele, quem é ele, quem sou eu. Agora, eu chamar parceiro de papai, parceiro chamar eu de mamãe, não funciona bem. E aí teve uma telespectadora que mandou, foi assim, hilário, né? Porque era ao vivo o programa. E aí ele lia as respostas ali na hora.
Ainda bem que tinha um intervalo comercial. Porque uma telespectadora mandou assim na época. Eu não concordo com a doutora Giane, porque se chamar de maneira, né, assim, familiar, como pai e mãe, eu e meu marido sempre nos chamamos de pai e mãe, desde que nós tivemos filhos pequenos. E eles já são grandes, eles já tiveram filhos, que são nossos netos. Hoje a gente se chama de vô e vó, e a nossa vida sexual é ótima. Daí eu, toda plena, né, fazendo cara de paisagem, tentando não ser grosseira em algo que hoje é tão habitual, né, que é ao vivo numa live. Eu falei assim, olha, telespectadora, eu respeito e que bom se a sua relação flui bem na sexualidade, porque eu continuo tendo a mesma crença, que bom que para a senhora não acontece isso. Aí o Thiago falou, riu e tal, falou, então vamos pro comercial, depois voltamos com a doutora Giane no próximo bloco. Quando saímos do ar, assim, pro comercial, eu falei assim, eu duvido, eu rasgo o meu diploma no meio. Um casal que se chama de vô e vó. Oi, vovô. Oi, vovó. Me dá aqui um beijinho, vovô. Ter uma sexualidade viva, assim, e boa, não acredito. Tanto é que daí a gente riu e falou assim, só se ele é o lobo mau, né? Porque daí vai comer a vovozinha, porque não tem outra explicação. Então, assim, eu continuo, mesmo que haja controvérsias, evite de chamar os nomes, por quê? Porque com pai não se tem relação sexual, com mãe não se tem relação sexual. Então, de preferência, chame do apelido que você sempre chamou, ou pelo nome, ou a forma que você sempre chamou a pessoa. Então, o que vocês acham disso? Jéssica, boa noite, minha querida advogada, Dilce, Maria, também Zanete, Jucineia, bem-vinda. Então, essa é outra questão. Se vocês têm filhos, evitem de se chamar por apelidos de pai e mãe, vô e vó, porque isso é sinal de uma crise que, se você não está enxergando ainda, talvez você enxergue com essa live, talvez você demore para enxergar, mas que há uma crise ali silenciosa, há. Outro sinal de crise, isso eu posso falar porque eu também já vivenciei isso e eu não tinha percebido que era uma crise. Por quê? Não brigar. Porque parece que uma crise se faz pela briga. Não, aquele casal lá discute muito. Eles estão em crise. Eles brigam, acho que eles não se dão bem. E como no meu relacionamento não tinha briga, falou, nosso relacionamento tá tudo bem. E aí somente em terapia e passado um tempinho é que eu me dei conta que brigar de maneira inteligente, de maneira respeitosa, é necessário para uma relação de casal. Que tinha muitos não ditos necessários da minha parte, da parte do meu companheiro, que no fundo foram silêncios, né? Que vão afastando a gente sem perceber. Porque daí eu não sei qual a opinião dele sobre isso e ele não sabe a minha opinião sobre isso, sobre um determinado assunto. Porque talvez a minha vontade era fazer outra coisa quando ele convidou para almoçar em casa e eu queria almoçar fora. E eu falei, tá bom, vamos. Por quê? Porque inconscientemente eu não queria brigar. E por quê? Vamos falar do nosso lado de dentro. Inconscientemente, eu tinha a relação dos meus pais como uma relação perfeita. E a relação perfeita que eu via eles tendo não tinha discussão. Então, sem perceber, o meu funcionamento enquanto esposa era muito mais de não brigar, porque briga tinha um registro lá dentro, né? Que era ruim, que casal que se dá bem e que ama não briga, e faltou brigar. E hoje em dia eu ainda tendo casais que não brigam, não sabem brigar, estão em crise, eu falo, opa, vieram para terapia, vocês vão aprender a brigar, tá faltando brigar. E eles acham engraçado, mas é a mais pura verdade, e eles acabam percebendo por quê. Olha só, teve umas participações, a Dani também molou, costumo chamar meu esposo de marido ou pelo nome dele. Ótimo, Dani, exatamente. Né, o ideal. Marido eu também. Eu nem me dava conta do quanto eu chamava ele de marido. Até uma pessoa que me acompanhou nos eventos de palestras e tal,
representante do Sescope, né, o Neri, talvez até assista essa live. O Neri que disse assim, nossa, Giana, acho tão engraçado que você fala do seu marido, sempre o meu marido. Daí eu falei pro marido, e eu não tinha me dado conta que quando eu me referia a ele, eu chamava ele de marido, porque é esse o papel dele em relação a mim, né? A Zenir também falou, meus pais nunca se chamaram de pai e mãe. Ótimo, Zenir, sinal que nesse sentido não tiveram uma crise, né? E quando eu era casada, meu ex-marido sempre achava que era ele que precisava ser feito, que era sempre a vontade dele que precisava ser feita, né? Então é isso. A gente também percebe que sinais de uma crise passam por tudo isso que eu tô falando. Vamos fazer um resumo aqui. Ter uma rotina muito separada, não ir juntos para a cama ou ir juntos com o celular cada um e não soltar o celular até a hora de apagar a luz e dormir. Se chamar de maneira paterna, familiar, assim, que é altamente broxante. Não brigar. Aqui a Clenice também tá falando assim. E quando você briga, discute, tenta conversar e não é ouvida. Nossa, Clenice, com certeza é um sinal de crise, sim, de dificuldade da outra pessoa de estar numa relação aberto e aberta, né, para poder haver essa troca e haver a conversa. Porque senão é um monólogo, né? Ou então, também, às vezes a briga, eu sempre falo que tem vários tipos de briga e tem momentos de briga. Às vezes o momento de que a pessoa está extremamente estressada ou dirigindo, por exemplo, não são momentos para discutir. Momento de dormir não é momento de discutir relação. Como a gente briga também interfere. Por exemplo, eu sei que determinados casais, como eles tiveram geralmente mães ou pais muito autoritários, eles têm pavor de ser mandado, essas pessoas. Então, se o cônjuge falar num tom mandando, que para a pessoa interpreta como está me mandando, a pessoa já fecha de não vou, não quero, não gosto, ou não te escuto, né? Que também isso é interessante, Clenice. Às vezes as pessoas falam assim, mas é só eu que brigo na relação, ou os maridos quietinhos vêm e dizem, não, o problema é ela que não para de brigar, ela que... Pra mim tá tudo ótimo. Eu não brigo. Eles fazem questão de falar, eu não brigo. Aí eu falo, você quer dizer que você não briga do jeito dela, né? Falando, gritando, fazendo cara feia. Você grita com silêncio, então? E eles acham engraçado e falam, não, você briga com silêncio. O silêncio emana uma mensagem. E é um dos jeitos que mais irrita a outra pessoa de brigar. Então não me venha querer dizer que você é o mocinho e o outro é o bandido porque o outro briga e você não briga, porque na teoria de casal a gente sempre fala que é 50% cada um e os 50% dessa pessoa só está sendo diferente na forma de agir do que do outro, né? A Zenir também fala que o casamento dela acabou porque eu sempre precisava fazer o que ele achava e eu nunca podia fazer nada dos meus gostos. Sim, olha só, Zenir, talvez a tua colocação caiba para outras pessoas também. Gente, uma coisa muito importante. Pega que pode ser muito útil. Um padrão de relacionamento se forma no início da relação. Assim, as duas pessoas se aproximaram porque sentiram atração. E se eu me comportar sempre assim e o outro assim, a nossa relação tende a funcionar assim. Entendeu? Aí não, a gente se juntou e a gente funciona assim. Eu digo isso, ele diz isso, a gente... eu permito que faça, eu não permito que faça, eu costumo ficar em silêncio quando briga, eu escondo dinheiro, eu penso que o dinheiro do marido é nosso, o meu é só meu. Todo esse padrão de comportamento, ele é estabelecido no início do relacionamento, da convivência. Já é estabelecido algumas coisas no namoro. Por exemplo, a pessoa veste uma saia e o namorado fala assim, essa saia aí tá muito curta, eu não vou sair com você com essa saia. E aí, o que o casal vai fazer com isso? Vai brigar? Ela vai ficar triste, mas vai trocar a saia? Ela vai conversar por que ele acha que essa saia é curta e ela de repente não ache? Eles vão achar um meio termo, amor, se fosse 2 dedinhos mais para baixo, tudo bem para você?
Ah, então fazemos assim, com você eu não uso essa saia já que você não se sente bem, mas quando eu não estiver com você eu vou usar. Não sei qual vai ser o acordo desse casal. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo? Como esse casal resolver essa primeira rusguinha, assim, essa primeira diferença, ainda no namoro, vai ter uma tendência a se repetir em outras ocasiões por outras coisas. Por isso que quando a gente faz terapia de casal, não importa se o casal vive há 50 anos juntos, ou há 10, ou há 1, nós voltamos a ficha no início da relação. Para entender o que atraiu inconscientemente para outra pessoa e para ver que padrão eles estabeleceram. Daí a gente faz uma retrospectiva breve, né? Como eu trabalho com terapia breve, é uma terapia direta, objetiva, então eu vou perguntando, o que viveram, sei lá, começaram a relação em 98. E aí, o que foi importante no primeiro ano? Ah, no primeiro ano meu pai teve uma doença muito séria, eu tive que cuidar muito dele. Aí no segundo ano, terceiro ano nós engravidamos da primeira filha, perdemos, sabe? Então eu vou vendo que eventos aconteceram na vida desse casal, mais importantes, e como eles foram lidando. Porque como eles lidaram lá no começo, eles vão lidar a maioria das vezes, e isso pode funcionar bem ou pode funcionar mal. Uma pessoa que cede muito, Zenir, no início da relação, a tendência é que ela vai se ressentir muito no decorrer do relacionamento. Vai ficar magoada porque a criança ferida dela, de que a vontade dela não está sendo ouvida ou respeitada. Essa é outra questão também que a gente deve olhar, né? Quanto eu cedo, porque uma relação de casal exige um acordo, uma cumplicidade. Vocês sabem qual é a diferença da palavra, do sentido de ser companheiros e ser cúmplices? Acho bem legal isso, aprendi no penúltimo curso que eu fiz de self-terapeuta. É assim, companheiros é o que a gente faz juntos que a gente gosta. Os dois gostam. Ah, os dois gostam de acampar? Vão acampar. Os dois gostam de todo final de semana ficar assistindo série e comendo pipoca. Eles assistem série e comem pipoca. Os dois gostam de ir para baile, os dois são de CTG, os dois são, sei lá, de eventos da comunidade. Então, se os dois gostam da mesma coisa, eles estão sendo companheiros no sentido de acompanhar um ao outro, mas em algo que satisfaz e cada um gosta. Cúmplice é só a gente lembrar de um crime. Quando a gente diz assim, tal pessoa foi cúmplice de tal crime e por isso foi condenado, tem uma pena menor, mas foi julgado e condenado também. Porque o cúmplice, ele pode não ter tido a intenção de fazer, mas ele estava junto quando o outro fez um crime. Então, a cumplicidade numa relação de casal, junto com o companheirismo, ela deve ter um equilíbrio. O quanto é fácil de fazer coisas juntos com você, porque nós temos os mesmos gostos, nisso, nisso e nisso. E o quanto eu preciso ser cúmplice e abrir mão de uma vontade para te acompanhar em tal coisa que eu não gosto muito e você gosta, e que coisas meu companheiro vai ser cúmplice e ir comigo aonde eu gosto e ele não gosta. Então, esse é um dos sinais também que a gente pode ficar assim, em desequilíbrio. Lembrando que desequilíbrio sempre costuma gerar uma crise. E a palavra crise tem a ver com crescimento. Crises que fazem a gente sofrer, fazem a gente se sentir triste. E nós não pensamos o que nós temos que aprender com isso. Para que isso aconteceu na nossa vida? O que é meu nessa história que está doendo quando o outro fez ou falou? Vai ser em vão. Eu chamo assim, sofrimento em vão. Sofrimento de uma crise que o casal não aprende nada, a tendência é haver uma separação. A tendência é haver um envolvimento extraconjugal. Por quê? Porque crises abrem espaços. Sabe parede com infiltração? Ah, a gente não dá muito bola porque é uma infiltração pequena. Eu vi que fez uma bolinha lá no teto do banheiro, mas acho que não é nada. E eu acho que não é nada. Só que se não é nada,
É uma água que pode ser de gotinha em gotinha, como uma crise silenciosa, e quando vê, pode estourar o cano, pode vir a parede para baixo. E aí geralmente são as dores maiores, que vem a dor de uma infidelidade, seja ela financeira, conjugal, sexual, de N formas, assim, né? Seja através de um ato de violência que um dos cônjuges acaba tendo, violência emocional, violência física, violência verbal, falada. Então, ou a separação com muitas brigas, com muitas questões assim do ego sair machucado daquela relação. Para mim, quando um casal se separa muito machucado, eu falo assim, olha, primeiro passo é curar esse machucado. Vai cuidar do machucado. Porque senão, a ferida aberta, ela sempre vai ficar sensível. Qualquer coisa que a nova parceira ou o novo parceiro fizer, vai tocar ali. Uma ferida aberta. Que nem ferida aberta mesmo, né? Então, muito bem-vinda também. Dete Prece, olha que legal. Eu vi a Fabiola também, é lá de Goiás, Fabiola. Eu sei que você é bem de longe, uma fazendeira, uma mulher de negócios do agro, né? Bom, então, feito esses sinais de crise, falado esses sinais, só falta falar de um sinal, que também causa polêmica. Vamos ver o que vocês pensam disso. Filho dormir no quarto dos pais depois de 1 aninho de vida. Esse é um dos grandes sinais de que há uma crise conjugal. Por que eu digo isso e por que eu dou esse prazo? Porque, salvo exceções, que tem casais que colocam o bebê bem recém-nascido já no outro quarto, a nossa tendência como mamíferas, né, mulheres mamíferas que dão, né, parem a cria, é a gente querer a cria perto de nós, facilita na amamentação. É bom, né, pro bebê sentir a segurança do colo, do olhar da mãe, do dar de mamar, seja o peito ou a mamadeira, mas assim, ó, aqui no contato, né? Então, isso tudo é muito importante que a mãe faça, porque isso vai dar muita segurança no vínculo do bebê com a mãe e depois, mais tarde, do bebê com o mundo, né? Que o bebê cresce e a relação que ele estabeleceu com a mãe vai ter uma repercussão em todos os relacionamentos que ele vier a ter na vida. Por isso que é tão importante o nascimento, o primeiro ano de vida do bebê. Mas aí, então a gente fica no papel parental, papel de pai e mãe, se sobrepõe ao papel de casal por uma necessidade, por um momento, por uma fase, né? São aquelas fotos de família. Quando eu peço para o casal fazer uma escultura nessa... né, das épocas que passou, né? Sempre quando vem bebê, já na gravidez, ou com o bebê representado numa almofada, é sempre aquela posição olhando pro bebê, ou no colo dos dois, ou no colo de um e o outro olhando, né? Porque é um momento muito de fortalecimento do vínculo enquanto família. Quando nós temos o primeiro filho, seja adotivo ou biológico, nós formamos uma família e esse elo precisa ser alimentado e instintivamente é acionado em nós essa tendência a cuidar da família. Só que aí, 1 aninho e 3 meses, no máximo, assim, o bebê já deve estar andando, ele já se comunica o suficiente para falar que alguma coisa não está bem com ele, no sentido assim, pode chorar e não saber que é a fralda suja, mas ele vai emitir um som de choro. Se ele tá com sono, a mãe já sabe, né? E o pai pela carinha que faz, pela irritação que tem. Não dormiu o suficiente. É a fralda suja. Deve estar com cólica. Quer dizer, a criança já dá sinais na interação para eu ouvir. Se ela falar no outro quarto, se ela chorar, eu vou escutar e vou até lá. Inclusive eu falo isso, eu tinha um sono tipo pedra, assim, né? Minha família de origem dizia que eu podia ser carregada para fora, assim, do quarto, que eu nem ia sentir quando eu dormia, né? Geisa, você que é ótima, querida, você é uma amada, dançarina do ventre, que eu não pude ir lá no chá que vocês promoveram. Bom, então, olha só, depois disso,
eu realmente preciso, depois desse tempo em que a paternidade geralmente faz o homem trabalhar mais, porque ele sente que tem uma família para prover, principalmente se a mulher passa a trabalhar menos para poder cuidar do bebê, né? Tem toda uma reorganização e há uma crise previsível no sistema familiar. É assim que nós chamamos nos ciclos de vida da família. Nascimento de filho é uma crise previsível no sistema de casal e na família. Aí é hora do casal colocar o outro, tirar o terceiro da ponta do triângulo e colocar no outro quarto. Ah, não tem quarto, Giane. Põe uma parede, põe uma cortina. Ah, não tem cama, não cabe uma cama, põe um sofá. Ah, não tem como pôr outro sofá, põe dormir no sofá da sala. Ah, é muito pobre, só tem 2 camas, põe uma cama para os filhos e uma cama para os pais. Um colchão, não tem cama, um colchão para os pais, um colchão para os filhos. Por quê? Porque esse espaço e essa fronteira, pessoal? Porque nós chamamos isso. Ser um casal exige pôr limites nas nossas relações. Com os nossos pais, nossa família de origem, que à medida que nós casamos tem que ter um peso menor do que a família atual. E todos os outros papéis. Profissional, que mais? Papel com a família de origem, papel profissional e o papel com os filhos, sendo pai e mãe colocando limites. Porque senão a criança não entende, e hoje em dia até nos Estados Unidos tem um movimento que é pela cama da família, né? Eles estão fazendo umas camas, eles já têm problema de obesidade crônica, que daí já tem que ser camas maiores. E ainda por cima, eles divulgam muito isso, assim, dos filhos ficarem dormindo com os pais até a hora que eles quiserem, até quando eles cansarem, até quando não couberem mais na cama, ele compra uma cama maior. Por isso que a cama não se chama de casal e chama cama da família. Aí eu falo assim, e aqui no Brasil como é que a gente chama a cama? De casal. Quem você colocar dormir aí, forma um par com você. Ah, mas o meu marido é caminhoneiro e trabalha, sei lá, é representante comercial, tá sempre fora, por isso eu gosto de colocar minha filha dormindo comigo, porque ela tem medo, piriri pororó. A criança que tem medo, a criança, ela passa por fases também, de bicho-papão, de sonhos mais perturbadores e tal. Mas se o casal não está em crise, o casal parental, pai e mãe, quem cuida da criança, quem está nesse papel de cuidador e cuidadora, mas que é um par conjugal, né? Pode ser uma madrasta com o pai, pode ser um padrasto com a mãe. É preciso que se coloque esse espaço e os dois vão colocar esse espaço se eles não tiverem em crise. Porque os dois vão sentir falta dessa intimidade que só acontece espontaneamente, com mais privacidade, com uma expressão mais tranquila, poder expressar as minhas sensações de prazer sem, meu Deus, vai ouvir, fala mais baixo, não grita, fica no escuro, né? Quer dizer, totalmente no escuro, na escuridão, assim, como se daí a criança não fosse ver ou sentir que tem uma relação sexual acontecendo ali. Isso tudo é muito ruim para a sexualidade do casal. Funciona muito mal, porque a sexualidade é uma das coisas que eu falei, a principal no sentido de liga. O que nos diferencia de ser um par de amigos, de vizinhos, de primos que moram junto é a intimidade sexual. Como ter uma intimidade sexual com um filho ou uma filha, ou 2 ou 3 dormindo ali? É quase impossível. É muito difícil. Inclusive naquele filme, como era o nome com o Paulo Gustavo e a melhor amiga dele? Acho que foi no 2, Homens São de Marte. Eu sei que aquele filme mostrou assim, uma cena só do casal que entrou em crise e que depois veio a se separar. Vamos ver se alguém lembra do filme. É aquele filme em que tem uma cena assim, a Mônica, né? Aquela atriz, a Mônica, que é a melhor amiga do Paulo no enredo do filme, também dizem que na vida real também era, né?
a filha vem pro quarto e fala: mamãe, eu quero dormir aqui. Não, filhinha, você tem que dormir na tua cama, você tem a tua cama, papai e mamãe têm a sua cama. E aí ela vai pro quarto, a mãe leva ela até o quarto dela. Quando a mulher volta pro quarto, o marido vem, dá um beijinho nela mais sensual e fala assim: amor, vou tomar um banho, já venho aí pra te namorar. E ela pega e vai lá no quarto, busca a menina, fala: a mamãe mudou de ideia, pode dormir com a mamãe. E o papai, e traz ela pra cama. E daí quando o marido sai do banheiro, né, pensando que vai namorar, a esposa fala assim: ó, ela tá aqui, tá dormindo, não vai dar pra gente namorar. Então, ali ficou explícito, né? Porque ela foi lá e buscou a filha. Mas as crianças estão sempre a serviço do sistema familiar que rodeia elas. Então, é muito fácil elas, inconscientemente, elas sentem que há um distanciamento, uma crise, uma dificuldade daquele casal ter intimidade e ela se coloca à disposição, querendo sempre, batendo o pé para dormir junto com os pais ou dormir com um dos dois. E aí tem outras questões sexuais que dá uma live só sobre isso, que é o famoso complexo de Édipo, que tem a ver com, né, um encantamento de nós, filhos homens pela mamãe e filhas mulheres pelo papai. E que se não há uma frustração necessária nesse período, porque a criança acredita que realmente o pai é o parceiro dela, ou a mamãe é a princesa dele, assim, né? Eles vão ter uma dificuldade de procurar um par um dia para eles, porque dentro deles ficou o registro que sim, papai é meu companheirinho, ou mamãe é minha companheirinha, né, minha princesinha, e ele é meu príncipezinho, e fico nesse lelelê de meu príncipe para filho e minha princesa para filha, e aí eu falo: ó, cuidado que os príncipes, eles vão herdar um reinado, mas eles também não vivem uma vida própria como eles gostariam, né? Eu estava assistindo a série do príncipe Williams, que saiu de toda a questão pela dificuldade de ser ele mesmo e ter uma vida particular, porque ser príncipe e princesa nos tempos modernos não é tão fácil e só de glamour como a gente olhando de fora a gente imagina. Bom, tomar um chazinho aqui, caminhando para os nossos últimos 5 minutos. Sara, bem-vinda, queridona. Vocês pegaram os sinais da crise? Que daí, na live de semana que vem, comigo, eu posso dar continuação a esse tema, falando como lidar com as crises, né? Como lidar com esses sinais. Bem isso, se vocês querem que eu fale sobre casal ainda, porque de repente dá pano pra manga, né? Mandem coraçõezinhos. Se vocês querem outro tema, manda outro emoji aí, não sei qual. Escolhe outro emoji pra gente saber que você tem interesse em outro tema, ou pode até escrever o tema. Com tudo que eu falei hoje aqui sobre sinais que mostram que a gente tem uma crise conjugal, nunca brigar, ser chamado de papai e mamãe, deixar filho dormindo no quarto, fazer poucas coisas juntos, né? Ser pouco cúmplice, ter uma rotina de deitar, dormir separados, ou deitar e dormir em horários diferentes. Esqueci de falar mais um bem importante. Dá muito peso para a família de origem. Aí essa relação atual vai ficar mais leve, ela não vai ter força para se desenvolver, ela vai entrar numa crise. Bom, vi muitos coraçõezinhos. Acho que continua esse tema terça-feira, então. Maritânia vai ter acabado de chegar no Brasil meia-noite de segunda, então vou deixar terça para ela descansar realmente. E terça eu farei uma live sobre, então, como lidar, possibilidades, né, gente? Cada caso é um caso. Quem sentir necessidade pode estar me procurando como terapeuta de casal. Eu atendo online, atendo nos 2 consultórios, em Chapecó e Coronel Freitas. Então é bem tranquilo, é o trabalho que eu mais gosto de fazer, né? É psicoterapia do casal. Obrigada pelo arrasou no tema, querida Jéssica.
Que bom que você gostou e as outras pessoas também. Então, eu vou dar essa continuidade um pouquinho mais e falar sobre a importância realmente, assim, de possibilidades para a gente sair da crise, que não seja só em psicoterapia, né? Porque muitas pessoas ainda têm preconceito, outras acho que não têm condições financeiras de pagar o tratamento, enfim, vários impeditivos, obstáculos que fazem a pessoa não vir para uma terapia de casal. Simplesmente maravilhosa, minha irmã do coração, não, essa é simplesmente eu também te acho maravilhosa, foi a minha melhor amiga em Tubarão, foi a que ouviu muitos choros e muitas caminhadas, choros de saudade da família de origem, choro de saudade do meu noivo na época, né, Adelmar, hoje meu marido. E o Carlos, que nós somos compadres de casamento dele e da Camila, conseguiu acompanhar completo hoje, aleluia, meu compadre, personal trainer, meu malvado favorito. Que bom, Carlos, fico feliz de ter assistido, tomara que a comadre possa ter assistido também. Porque quem tá na chuva é para se molhar e atira a primeira pedra o casal que nunca teve uma crise, né, pessoal? Não existe isso, não existe mundo perfeito, existem relações, elas são vivas e porque elas são vivas, elas têm sempre essa dualidade do bom, do ruim, de coisa que funciona bem, de coisa que não funciona bem, de coisas que funcionaram bem numa fase e na outra vão precisar mudar. Então, é disso que uma relação de casal comporta e por isso ela não é para os fracos e nem para criança. Relação de casal é para adultos, emocionalmente adultos. E eu acho que somos poucos. Eu estou em processo ainda de adultecer no meu relacionamento de casal. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Um beijo no coração de vocês, um ótimo fim de noite, de domingo. A melhor psicóloga da vida. Mas eu fico, cheia, meu coraçãozinho fica cheio de lisonja, como a gente diz, lisonjeada e feliz pelos depoimentos de vocês, pelas frases carinhosas. Muito, muito obrigada mesmo. Quem for assistir essa live, vocês também nos ajudam, né? Compartilhando a live, além dos comentários que vocês já fizeram, enviando no direct para pessoas que vocês acham que possa ajudar, nos ajuda também, enquanto instituto, a chegar a mais pessoas e ao Instagram fazer a leitura de que o nosso conteúdo é interessante. Porque ele é interessante, né? Eu acho muito interessante o que eu compartilho com vocês, Maritânia, o que nós compartilhamos na vida. Ótima semana, um beijo para a Eliane também, Téquio, Zenir, um beijão, participação especial sem querer, né? Um beijo e boa noite.